Você já fez a oração de Arcanjo Miguel, provavelmente não entendeu boa parte das coisas que essa oração fala. E aí a gente repete a oração sem saber quem é Metatron, quem é Shekinah, Astar Sheran, como assim? Mas não era uma oração de Arcanjo Miguel? E aparece tantos termos ali que a gente não entende. Então eu decidi fazer esse vídeo, porque eu estou encerrando um ciclo de 21 dias dessa oração, e hoje, se não tudo, quase tudo faz muito sentido para mim, pensando que muitas pessoas acabam recebendo os benefícios dessa oração, mesmo sem compreender. Imagina se compreendesse. De qualquer forma, essa compreensão da qual eu estou falando, ela é um processo mental. Eu fiz essa oração muitas vezes, anos atrás, sem compreender o que eu estava, exatamente o que eu estava dizendo, e mesmo assim, ela trouxe muitos benefícios e liberações, uma sensação de que as coisas realmente começaram a fluir e de que a minha consciência expandiu. Porque, embora eu não entendesse com a minha mente exatamente tudo que eu estava repetindo ali na oração, a minha alma reconhecia. Então, lendo a oração, algumas coisas faziam sentido para mim, mesmo que mentalmente eu não tivesse referencial disso. Então, eu peguei aqui a oração e eu vou deixar o texto da oração aqui na descrição desse vídeo para vocês, para quem ainda não conhece, para quem quiser acompanhar, né? Eu pensei algumas coisas que eu quero destacar aqui e explicar dentro da minha compreensão, né, gente? Não entendam o que eu falo como a verdade absoluta. É a visão de um ser que está nessa linha de espaço-tempo com base naquilo que experimentou, leu e estudou até agora, tá? Então, escutem o que eu vou falar, sintam que faz sentido no coração, o que ainda estiver faltando, vão atrás de mais informações, tem muita informação disponível na internet a respeito de todos esses termos, né, de todos esses avatares e demais questões que são citadas aqui nessa oração, tá? Na primeira frase, a oração diz: eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Quando a gente fala em Cristo, talvez não fique muito claro para a maioria das pessoas, mas a gente não está falando necessariamente de Jesus. Então, talvez você já tenha ouvido falar no Mestre Sananda, que é o Mestre Jesus. Jesus foi o nome que ele utilizou na encarnação aqui na Terra, né? A consciência desse ser é mais conhecida como Sananda. Então, quando a gente fala de Cristo, e Jesus foi Cristo, né? Jesus Cristo, a gente está falando da energia crística. E o que é energia crística? É a energia da fonte criadora de tudo o que é. É o divino manifestado em grandes avatares como Jesus Cristo, como Buda, como grandes nomes que passaram aqui pelo nosso planeta e que deixaram a sua contribuição, mas trata-se também de uma energia que está dentro de nós, de uma consciência que está dentro de nós. Né? Então, Cristo é também o nosso corpo mental superior, tá? É a consciência da nossa alma, ou seja, entenda Cristo como Deus em nós, como a consciência de Deus em nós, como a consciência do divino, como a consciência da fonte criadora. Então, quando a gente fala em Cristo, em energia crística, é essa energia mais elevada, essa energia que governa tudo, que criou tudo, né, que nos orienta de volta para ela, que nos traz cada vez mais de volta para ela, né, que nos orienta, que nos ama, que nos cura, que nos perdoa. Então, é tudo de bom, tá? Então, essa foi a primeira frase que eu destaquei. Cristo, a gente não está falando necessariamente de Jesus Cristo, mas dessa energia que ele representou enquanto manifestado em carne, né? Enquanto matéria aqui na terceira dimensão, onde nós estamos no planeta Terra, nesse momento, 2024. Mais abaixo, depois de apelar a Arcanjo Miguel da 13ª dimensão e ao círculo de segurança da terceira dimensão, ou seja, estou olhando para outras dimensões de consciência, né? Estou pedindo apoio, estou pedindo auxílio para seres de outras dimensões de consciência. E veja, eu falei em terceira dimensão, estamos em terceira dimensão aqui na Terra, né? Se o Arcanjo Miguel está na 13ª, a gente tem um entendimento de que há uma diferença de vibração, né? É esse o conceito que eu gosto de deixar para as pessoas.
Quando a gente fala de diferenças de dimensões, são frequências de vibração diferentes, tá? Como se fossem camadas, níveis diferentes de vibração, é, como se fossem camadas de energia, né? E quanto maior esse número, mais sutil, mais suave, menos densa é essa camada. Então, na terceira dimensão, a gente está numa camada mais densa. Tanto é que a gente experimenta a matéria, né? O nosso corpo, ele é denso, é sólido, né? Compreende? É, na quarta dimensão, que também é conhecida como plano astral ou etérico, ela é um reino de transição entre a terceira e a quarta. Então, às vezes, a gente vai em desdobramento para a quarta dimensão, a gente vai em sonho para a quarta dimensão. Tu percebe que ela é um plano de transição, né? Um reino de suporte, em que a gente sai um pouco da densidade e começa a se conectar com esse mundo mais sutil, né? Na quinta dimensão, sim, aí nós temos uma dimensão mais leve, mais flexível, com uma frequência vibratória mais alta. Para entender, assim, para ficar mais palpável o que é uma frequência, né? Eu gosto de citar a escala Hawkins das emoções, né? Então, o medo é uma emoção de baixa frequência, e eu falo isso com todo cuidado, né? Porque eu não gosto de dizer que as emoções são negativas. Todas as emoções, elas têm um papel, elas têm uma função, né? A raiva é uma emoção de baixa frequência, mas porque a frequência medida em hertz, né, pelo David Hawkins, ela tá é um número menor, né? Raiva, medo, tem uma frequência menor do que, por exemplo, o amor, a gratidão, que tem uma frequência mais elevada. Então, entenda que no senso comum a gente diz raiva é ruim, amor é bom, né? Então, essa diferença de padrão vibratório. Então, como que eu fico quando eu tô com raiva? E como que eu fico quando eu tô com amor, quando eu tô vibrando amor? Né? Talvez isso fique um pouco mais fácil de compreender essas dimensões de consciência. Não é que a terceira dimensão é ruim e a 13ª é ótima. É diferente, né? São estágios diferentes da nossa experiência, tá? Porque, entenda, a raiva, ela pode ser um motor, né? Ela pode nos dar força para ação, para a gente sair de um lugar que não nos cabe mais. Então, não necessariamente a raiva é ruim, depende do que você vai fazer com ela, né? E acho que é isso, tá? De dimensões, acho que é isso, hoje, né? Porque eu quero falar de mais tópicos da oração, mas você pode deixar aqui no seu comentário que você gostaria que eu trouxesse mais, aprofundasse mais, para que você entenda, trouxesse indicações de leituras, né? Para que você compreenda melhor, tá? Aí, mais adiante, a oração fala assim: eu agora apelo aos mestres ascensionados e aos nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Primeiro, mestres ascensionados. O que são mestres ascensionados? Que passaram pelo processo de ascensão, ou seja, a frequência vibratória deles está numa outra faixa, né? Eles ascensionaram, eles ampliaram a consciência deles, eles já não estão mais num nível denso e dual. Esse é outro conceito que eu vou trazer aqui, né? A dualidade, que é uma característica aqui da nossa terceira dimensão. Eles já não acreditam na dualidade, né? Como nós aqui na terceira dimensão acreditamos. Então, eles estão num outro plano de consciência, numa outra vibração, numa outra frequência, né? Então, eles são seres que são nossos irmãos, né? Não gostam de serem colocados como deuses, como, né, seres superiores, mas é como se fossem irmãos mais velhos. Eles já passaram por etapas que nós ainda estamos passando, né? Então, eles têm muito a nos ensinar. Então, por isso que nós apelamos aos mestres ascensionados. E aí nós temos os mestres ascensionados que estão à frente, né, que são líderes, que são referências dos raios da fraternidade branca, que é um grupo infinitamente amoroso que nos auxilia aqui na Terra no nosso processo de ascensão, mas há mestres ascensionados de outras ordens também. Outra coisa que eu queria falar,
implantes, energias semeadas, parasitas, armas espirituais, dispositivos de limitação, né? Dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Então, o que eu mesma crio contra mim que me limita. Então, é uma autolimitação, uma autopunição, né? O que eu crio, mesmo de forma inconsciente, ou seja, são dispositivos conhecidos e desconhecidos que eu peço para serem trabalhados aqui, né? Então, são as crenças limitantes, por exemplo, que eu sei que eu tenho, e outras que eu não sei. Então, quais são os ganhos secundários que eu tenho em manter uma crença? Né? Eu sei que eu mereço toda a abundância disponível no mundo, mas por que na prática eu não consigo acessar essa abundância? Por que na prática eu não consigo viver essa abundância? Quais são os ganhos secundários? O que lá no meu inconsciente sustenta esse afastamento da abundância? O que me mantém vivendo em escassez? Então, são dispositivos de limitação autoimpostos. Então, eu comprei uma verdade, eu assinei um contrato de forma inconsciente, eu concordei com algo que não era benéfico para mim, mas porque em algum nível tem um ganho inconsciente aí, né? Então, eu peço que tanto o Arcanjo Miguel, quanto esse círculo de segurança da terceira dimensão me ajudem a lidar com esses dispositivos de limitação autoimpostos, conscientes ou inconscientes. Quando a gente fala de implantes, energias semeadas, parasitas, armas espirituais, são dispositivos etéricos que são implantados nos nossos corpos sutis e que repercutem negativamente, não só neles, mas também no nosso corpo físico, né? Então, são dispositivos que são implantados, entenda como se fosse um parasita mesmo, né? Pode ser um aparelhinho, um chip, um implante, algo que vai drenar a tua energia, algo que vai condicionar a tua mente, que vai interferir no livre processo de escolha, né? Que vai interferir no teu livre-arbítrio, que vai te causar confusão mental, que vai te atrapalhar, né? No teu processo evolutivo. Então, como são coisas que a gente muitas vezes não tem consciência, não sente, não percebe com a nossa mente, porque a nossa mente é só uma das ferramentas que a gente tem de percepção da realidade, né? Então a gente joga para essa galera que tem muito mais consciência e que consegue perceber isso e pede, ó, me ajudem a limpar isso. Mais adiante também, a oração fala, eu revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem mais para o meu bem mais elevado, que são os contratos, votos, pactos que a gente firma, às vezes, sem nem perceber, de forma inconsciente. Né? Muitas vezes na nossa infância, porque os nossos pais diziam, ai, isso aí, fulano é rico, deve ter feito mal para alguém. Ah, tá, check, assinei, né? Então, quem tem dinheiro fez algo ruim. Então, inconscientemente, eu faço o quê? Um movimento de repulsão à energia do dinheiro, porque eu concordei mesmo sem refletir, mesmo sem se aquilo ali faz sentido ou não para mim, eu concordei que quem tem dinheiro fez algo ruim. Como eu sou uma pessoa que não gosta de fazer coisas ruins, no senso comum, eu faço o quê? Faço esse movimento de repulsão inconsciente do dinheiro. Isso é só um exemplo, tá, gente? N outras situações, né? Aquela coisa que muitas mulheres falam ainda hoje, né? Nenhum homem presta. Então, eu assino embaixo desse contrato. Eu ouvi minha mãe falar, minha tia falar, e aí eu assumo isso como uma verdade. Nenhum homem presta. E aí, o que eu manifesto nos meus relacionamentos, caso eu seja uma pessoa, né, heterossexual, que queira se relacionar com outros homens, eu posso dizer que quero me relacionar com homens, mas na prática, eu só manifesto que só atraio o quê? Homens que não prestam, né? Então, muito cuidado com esses contratos, pactos, acordos que a gente assina, mesmo sem querer. Por isso que eu sempre digo para os meus clientes, é importante a gente revisar os contratos. Assim como a gente faz um contrato de financiamento de 35 anos, de vez em quando a gente vai dar uma olhadinha naquele contrato, ver se tem como ajustar, esse juro está muito alto, tem como renegociar, a gente revê as cláusulas do contrato. Você que está num aluguel, morando de aluguel, você vai rever ali, todo ano tem reajuste, né? Você pode rever as cláusulas daquele contrato. Ah, pois é, mas estragou o chuveiro, isso é comigo ou é com o proprietário? Ah, estragou uma porta, é comigo ou é com o proprietário? A gente está sempre renegociando, né? Revendo as cláusulas do contrato. A gente tem que fazer esse movimento também, de forma muito consciente e madura, com os contratos que a gente vai assinando ao longo da vida. E a gente não tem o papel, né, gente?
para conferir, mas a gente tem o resultado. Então, trazendo para o exemplo do relacionamento, né? Eu manifesto, atraio só homens que, entre aspas, não prestam, então eu preciso rever que contratos são esses que estão fazendo esse tipo de manifestação na minha vida, né? O que a gente manifesta no exterior, que em tese é contrário àquilo que eu desejo manifestar, está me sinalizando que tem um contrato interior que eu assinei, né? E que não está sendo benéfico para mim. Vamos lá. Outra questão, tá? Ainda nessa parte de revogação de contratos. Eu estou eliminando, revogando contratos, acordos e pactos, compromissos de fidelidade que não servem ao meu bem mais elevado nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, período de tempo e localizações. Então, mesmo que eu hoje, aqui nessa linha de espaço-tempo, nessa terceira dimensão, nessa existência, não tenha consciência e talvez nem acredite em vidas passadas, em vidas simultâneas, em realidades paralelas, em universos paralelos, eu me abro para essa possibilidade, né? Então, seja lá onde houver limitação que me impede de manifestar o divino em mim, na minha vida hoje, eu estou dizendo para o Arcanjo Miguel e para toda essa egrégora com a qual eu me conectei, que podem atuar nesse campo, né? Em todas as manifestações do meu ser. Mesmo que eu não acredite, mesmo que eu ainda não tenha plena compreensão do que existe, né? Que outras facetas minhas existem neste universo, em outros universos, eu estou me abrindo para receber a cura em todos os níveis, tá? E aí, na sequência, também a oração diz: eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações, associações que eu estou renunciando, né, que cessem e desistam dessas influências e abandonem o meu campo de energia agora e para sempre. Ou seja, que entidades são essas? São espíritos sofredores, são espíritos obsessores, são magos negros, são seres de todas as ordens, né, que se associam a esses contratos e pactos não benéficos que a gente assina, né? Para o quê? Para quê? Para sugar nossa energia, né? Para influenciar a gente, para exercer algum tipo de controle. Então, eu estou determinando, porque eu estou reivindicando de volta a minha força, o meu poder, e eu estou determinando que todas essas influências negativas cessem e saiam. Para segurar tudo isso, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah, para que testemunhe a dissolução de todos esses contratos, dispositivos, energias semeadas, nananá, 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 tá? O que é Shekinah? É a presença de Deus dentro de nós. Através do quê? Do Espírito Santo, que é uma irradiação do poder do amor divino, a ação de mais alta vibração que pode ser alcançada por qualquer indivíduo em qualquer sistema dos mundos, tá? Então, o Mestre Jesus diz que a expressão de Cristo no mundo dos homens é o Espírito Santo. É a energia feminina criativa de Deus trabalhando em conjunto com o Pai e o Filho como uma trindade, tá? Então, a gente pede que o Sagrado Espírito Santo testemunhe esses processos de cura. Essa parte eu amo também. Eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus através do domínio do Cristo. O que significa isso? Lembra que eu falei que Cristo, não necessariamente Jesus, é energia crística, é a manifestação da energia divina, da força criadora? Então agora eu volto a garantir a minha aliança com Deus. Eu volto para Deus. Eu volto a abrir espaço para que Ele atue através de mim, né? Através do domínio do Cristo, ou seja, quem domina agora na minha vida é a energia que me criou, é a energia que fundou tudo, e não mais dispositivos de limitação autoimpostos, e não mais entidades conectadas com contratos e pactos, e não mais implantes e aparelhos parasitas, né? Agora, quem governa a minha vida é o domínio do Cristo, é essa energia pura de amor, de harmonia, que me criou e que deseja que eu manifeste a perfeição aqui na Terra. E passo agora a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante em retroativo, ou seja, eu volto para casa, né? Eu volto para a criação, eu volto para quem me criou. Eu volto, eu digo que eu abro mão de tudo isso que não é divino, né? Eu passo a dedicar o meu ser inteiro à vibração do Cristo. Ou seja, eu reconheço que eu me afastei do divino em mim. Eu reconheço que eu permiti a invasão
de várias questões que não eram divinas na minha existência. Mais adiante, eu estou indo bem mais adiante agora, né? De novo, eu apelo ao Santo Espírito Shekinah, ou seja, eu invoco o Espírito Santo. Invoco o Senhor Metatron, o Senhor Maitreya e Saint Germain. Saint Germain é relativamente mais conhecido, né, gente? É o Senhor do Sétimo Raio, mestre ascensionado da Fraternidade Branca, guardião da chama violeta, da, é, da transmutação, fogo da transmutação. Tem vasta literatura para quem quiser saber mais sobre ele, né? Ele tem um papel importantíssimo aqui na Terra, é uma grande liderança espiritual das hierarquias de luz, que nos auxilia e muito, né? Então, esse quarteto aqui é para arrebentar mesmo todas as limitações, né? Espírito Santo, Saint Germain com poder transmutador, Metatron. Quem é Metatron? É o arcanjo Metatron, tá? Ele seria um ser de luz que está muito próximo de Deus, né? Um ser de luz que estaria muito próximo da criação. Ele é considerado um dos mais poderosos arcanjos que existem. É visto como anjo supremo, tá? E cultuado dentro das culturas judaica, cristã e também no esoterismo. Dentro do judaísmo, tá? Em especial na Cabala, o arcanjo Metatron é um porta-voz divino e um mediador de Deus com a humanidade. Então, quando eu invoco o Metatron, eu digo para ele assim, ó, chega no vidinho de Deus, ele intercede por mim, me ajuda aí, né? O nome Metatron significa mais próximo do trono. Ele é tido também como príncipe dos serafins, príncipe do rosto divino, anjo do pacto, rei dos anjos e anjo da morte, tá? Você talvez já tenha ouvido falar no cubo de Metatron, também é uma geometria sagrada, né, que remete ao arcanjo Metatron maravilhoso. Amo ele, tenho aqui o meu anel, né? Vocês que me acompanham já devem ter visto com o cubo de Metatron. Procurem na internet a imagem do cubo de Metatron, é lindo. E o senhor Maitreya é o diretor divino, que é também um dos cargos mais altos da hierarquia de luz, desses seres que nos auxiliam aqui no nosso processo de ascensão aqui na Terra. Então, são seres de muita luz, de muita consciência, de infinito amor, e quando a gente pede a ajuda deles, nós alcançamos realmente saltos quânticos, né? Se a gente pede de coração, está de coração aberto, está receptivo. Mais adiante aqui na oração, a gente diz assim: eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora em seu estado purificado. Ou seja, né, eu invoco a chama violeta, assim, o Saint Germain, né, conhecido também como Saint Germain, né, mestre da transmutação. Então, que ele nos ajude, porque nesses processos de implantes, aparelhos parasitas, né, esses processos obsessivos, coisas que drenavam a nossa energia, né, os contratos, acordos, pactos que a gente firmou mesmo de forma inconsciente, que estavam nos fazendo agir contra a nossa verdade. Tudo isso nos desvitaliza, tira a nossa energia. Então, quando eu invoco Saint Germain para limpar e transmutar isso, eu estou cessando, eu estou fazendo um divórcio, uma espécie de divórcio energético, né? Eu estou rompendo esses canais que estão drenando a minha energia. Eu estou fazendo todo esse movimento de voltar para a criação, voltar para a força criadora e reconhecer o divino que há em mim, e estou abrindo mão de tudo aquilo que me afasta do ser divino que eu sou, eu peço a ajuda de Saint Germain para cortar esses canais por onde a minha energia vital estava escapando, né? Por onde a minha energia estava sendo drenada. Peço ao Senhor Metatron, lembra, arcanjo Metatron, próximo do trono, próximo de Deus, próximo da criação, que nos libere das cadeias da dualidade. O que são cadeias da dualidade? Cadeia remete à prisão, né? Cadeias da dualidade é realmente uma prisão, é a limitação na qual nós estamos vivendo hoje na terceira dimensão. O que é dualidade? É a ilusão da separação, de que existe eu e existe Deus, ou melhor, né? Muitas vezes a gente enxerga a força criadora, o nome que você quiser dar, o universo, Deus, como algo que está muito acima, né? Então, eu estou aqui
ele está lá. Percebe a dualidade? Existem dois polos, dois pontos, duas extremidades, duas coisas separadas. Então, quando eu admito que existe esta dualidade, esta separação, eu estou presa num esquema limitado, que provoca muito sofrimento a mim e à humanidade. Quando eu admito a separação, quando eu admito esta dualidade, quando eu crio esta dualidade, eu me coloco em uma prisão. Eu me coloco dentro de um espaço de limitação. Sendo que, não, se eu admitir, se eu passar a admitir, se eu fizer todo esse movimento de retorno para o divino, passar a admitir que não existe a dualidade, que existe a unidade, eu estou livre. Tanto é que a gente repete 7 vezes ali. 7, um número sagrado, né? Um número extremamente espiritual. A gente repete 7 vezes. Eu sou livre. Eu sou livre. E assim por diante. Lembra dos decretos do eu sou? Se não conhece, você pode ler no livro de ouro de Saint-Germain, inclusive, né? Conhecer um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala eu sou, o que a gente fala depois se manifesta. É um decreto que a gente faz. Eu sou paz. Eu sou amor. Eu sou abundância. Eu sou saúde. Eu sou livre. Então, eu me liberto das cadeias da dualidade. Então, eu começo a reconhecer que não existe a separação. Não existem dois extremos, eu e Deus. Eu e Deus. Não, ele está em mim. A força criadora está em mim. Então, quando eu chamo o arcanjo Metatron e peço que nos liberte das cadeias da dualidade, eu peço que ele nos ajude a relembrar que nós somos um com o todo, que nós somos não só parte do todo, o todo está em nós. E isso pode parecer muito complexo para a nossa mente limitada, né? Porque nós estamos realmente numa prisão aqui, né? No momento em que a gente admite essa separação, no momento em que a gente se dividiu, que a gente se separou de Deus, que a gente entendeu que ele é algo, eu sou outra coisa, então eu começo a achar culpados, a terceirizar a responsabilidade, porque eu abri mão do meu poder criador, embora eu esteja criando o tempo inteiro de forma inconsciente, né? Porque a gente manifesta na nossa vida aquilo que está vibrando aqui dentro. Então, eu estou criando o tempo inteiro, mas isso ainda é muito doloroso para nós. A gente ainda está passando por um processo de maturação enquanto seres individuais, né? Que estão destacados da fonte para viver essa experiência. Então, isso é muito doloroso ainda para nós, admitir que a gente podia estar aqui em comunhão com Ele e estar manifestando coisas grandiosas, não só para nós, como para a humanidade também. Mas nós escolhemos nos afastarmos, né? E a gente ainda está naquela coisa da criança de eu não quero brincar desse jeito. Daí a gente continua separado e continua criando de maneira inconsciente, sem reivindicar o poder divino que está em nós. Então, quando a gente faz a oração de Arcanjo Miguel, a gente percorre uma jornada aqui, nos aliando a esses seres que são nossos irmãos, que estão à disposição para nos auxiliar no nosso processo de ascensão, que nada mais é do que um retorno para casa. A gente voltar a ser uno. Acabou a dualidade, é unidade. É para a gente voltar para casa, é para a gente lembrar quem nós somos, para a gente reivindicar o nosso poder co-criador, co-criar a realidade, criar com ele, né? Criar na unidade. Então a gente solicita o apoio de todos esses seres amorosos, né? Mais adiante também é citado o comando Ashtar Sheran, né? E o comando Ashtar Sheran é composto de uma frota gigantesca de naves que estão ao redor da Terra, né, nos protegendo amorosamente, nos auxiliando, prontos para nos auxiliar nesse processo de transição planetária, nos auxiliando a expandir a nossa consciência, a nos relembrarmos de quem verdadeiramente somos. E Ashtar Sheran dá o nome para o comando e dá o nome também para o comandante, né, que é outro mestre ascensionado. Também tem alguns textos interessantes aí na internet disponíveis para você saber um pouco mais sobre o comandante Ashtar Sheran, né? Eu vou me abster hoje de falar quem ele é.
eu acho, não me sinto autorizada para falar, porque não estudei muito sobre a história dele, já li algumas coisas, que seria a alma gêmea de Arcanjo Miguel, que seria Deus Osíris, né, o deus egípcio. Então tem muitas informações aí. Eu prefiro sentir, né? Eu sei que ele já tive contato com ele em algumas experiências extrafísicas ou não físicas, né? Sei que ele é muito amoroso e que está me cuidando de nós. Isso para mim basta, né? Mas só para vocês entenderem que entre todas essas entidades que a gente invoca aqui na oração de Arcanjo Miguel, o amado Astacheran está aqui para nos auxiliar no nosso processo de evolução, na transição planetária, para que a gente amplie a nossa consciência, expanda a nossa consciência e faça esse movimento de libertação das cadeias da dualidade e volte para a unidade. Deixa teu comentário aqui, me diz como essas informações chegaram, o que ressoa no teu coração, o que você gostaria de saber mais, do que você gostaria de estudar mais. Deixa teu comentário aqui, importante para mim também, tá bom? Gratidão.